Olá a todos, boa noite. Temos estado aqui numa brincadeirazinha. Então, a aldeia do Senhor, a nossa força. Amém. Quero desejar a todos os irmãos que nos estão a acompanhar e todos os que estão aqui e que nos possam vir a ver através das redes sociais. Quero desde já agradecer a todos e uma boa noite para todos e que Deus os abençoe grandemente. Amém. Mais uma vez estamos aqui reunidos neste grupo familiar, na casa da nossa irmã Laurinda, para compartilhar a palavra de Deus, para alguma dúvida que possa haver no nosso coração, não é? Ela ser dissipada através da palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer. E hoje quero compartilhar uma palavra convosco aqui, entre os irmãos, entre vocês, acerca dos relacionamentos dos cristãos com os familiares. Isso é muito importante, nós compartilharmos esta palavra para estarmos sempre debaixo da proteção e debaixo dos mandamentos que Deus nos deu. Por isso eu só quero fazer uma pequena oração. Querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nos dês capacidade sempre para compartilhar a Tua palavra segundo a Tua vontade e não a de homem ou de mulher alguma. Amém. Mas que a Tua vontade seja feita. Amém. Amém. Também te quero agradecer, Senhor, pela paz, pela alegria, pelo gozo que estás dando a cada pessoa que está aqui nesta noite. Amém. E também a todas aquelas que por qualquer motivo não possam estar presentes. E também te quero agradecer, Senhor, porque o Teu amor, a Tua paz, a Tua cura está em todas as pessoas, Senhor. Porque é a Tua vontade curar, libertar e salvar toda a humanidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Então nós vamos compartilhar uma palavra aqui e é bom os irmãos estarem aqui também presentes. E eu, como disse, ia-vos falar acerca dos relacionamentos do cristão com familiares. E acerca do relacionamento cristão, o único é um dos únicos que não temos escolha possível. É os relacionamentos com os nossos familiares. Deus aqui não nos dá qualquer opção de escolha. Não podemos escolher quem vai ser os nossos pais, não podemos escolher quem vai ser os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos primos, etc, etc, etc. E todos nós sabemos, uma vez que não há motivos de escolha, né? Deus não nos dá essa hipótese de escolha, sabemos que alguns cristãos são excelentes famílias. Isto é, onde todos e em quase toda a família, né, são também cristãos. Onde nessa família abunda o amor, abunda a harmonia, reina nessa família. Mas também sabemos, por outro lado, né, que também conhecemos, né, casos que dentro de uma grande casa, dentro de uma família, só existe apenas um servo do Senhor. Então, infelizmente, quer que nós não gostamos, mas infelizmente é assim, né? Temos muitos parentes que não se interessam pela vida eterna, que continuam apaixonados com o mundo atual. Trocam a vida eterna, a vida e a entrada para o céu, por uns poucos anos de prazeres mudantes aqui na Terra. Então, jamais cada um de nós, como cristãos, devemos permitir que a preocupação com os nossos familiares interfira no nosso relacionamento com o Senhor. Então nós precisamos de entender o seguinte. Eu vou dizer uma coisa que parece chocante, mas é uma grande verdade e nós vamos ver pela palavra de Deus. E se eu estiver errado, ainda bem que temos aqui o nosso líder, né, para nos poder também ajudar e exortar. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus não se relaciona
com famílias, mas sim com pessoas. Nós sofremos, mas esta é a grande verdade. Nós, como cristãos, Deus não se relaciona com famílias, mas sim com pessoas. E vejamos o que diz em Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. E diz assim, eu vou esperar com os irmãos para compartilharmos a palavra. Aí em casa, se também tiverem Bíblia, compartilhem pela palavra de Deus, que ela é verdadeira. E diz assim, pois todos me pertencem. Então, toda a humanidade pertence ao Senhor. Tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. E se você ver assim o versículo logo a seguir, o 20, no mesmo capítulo, aquele pecar é que morrerá. Está a ver porque é que eu disse que Deus não se relaciona com família, mas sim com pessoas? Aquele pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai. E nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Esta é a triste situação que todos nós que servimos ao Senhor temos e precisamos de aceitar. Mas quando se trata da salvação, cada pessoa, como nós acabamos de ler, adulta, responderá por si mesma perante Deus. Nem é o pai que vai responder pelo filho, nem é o filho que irá responder pelo pai, como nós acabamos de ler. E jamais devemos permitir, nós cristãos, que a preocupação com os nossos familiares interfira no nosso relacionamento com Deus. Vamos ver o que diz em Lucas 4, 14. Lucas 14. Lucas 14, versículo 26. Já não me engano. Tá, eu estou no 15, por isso é que estava a ver que não era. 14. Está aqui uma folha colada. 26. É isso. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. Obviamente que as palavras que Jesus está aqui a falar, né, não nos ensina que nós devemos negligenciar os nossos pais, claro, nem a nossa família. Exato. Não é o que Jesus está aqui a dizer. Claro. Senão, não estava escrito em Êxodo
20:12, honra teu pai, tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Exato. E assim como está escrito em Efésios, né, 2:6. Vê lá, David, o que é que diz em Efésios 2:6? Efésios 2:6. 2:6. 6:2, assim é que é. 6:2. Eu é que me enganei. 6:2. É, para ver se estavam atentos, Ah, né? está aqui, está. É só trocar os números. Posso? Podes. E diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, nós aqui, mais uma vez, estamos a ver que Jesus não nos manda negligenciar a nossa família, nem os nossos pais, nem os nossos filhos, nem a família, mas também nós não podemos negligenciar o servir do nosso Deus por causa da família. Certa vez, né, alguém expressou a vontade de querer seguir Jesus. Mas argumentou o seguinte, é que precisava de algum tempo para resolver a situação. Ele queria servir. Mas eu vou servir. Mas eu primeiro tenho que resolver uma situação e depois logo servirei ao Senhor. E em Lucas 9, vamos ver essa história, já que estamos em Lucas. Lucas 9. No versículo 57. Quem lá chegou, diga a mãe. Quem não chegou, diga a mim. Então Lucas 9:57 começa assim. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei para onde quer que fores. Agora veja. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então Jesus aqui começa a dar um alerta. Que serviu não é tudo um mar de rosas. Exato. Nós, ao servir ao Senhor, vamos passar por tribulações, vamos passar por perseguições. Por isso é que a Bíblia diz, né, que muitas são as aflições de Jesus, mas que Ele nos livrará de todas. Então Ele começa aqui a dizer, segui-lo, servi-lo, não é fácil. E Ele começa a dar, alguém tem toca, as raposas têm tocas, os pássaros têm os ninhos, mas olha que eu não tenho. Não tem, exato. Onde reclinar a cabeça. Portanto, queres mesmo servir-me? Queres mesmo seguir-me? E depois diz assim. E o outro disse, está vendo? A outro disse, Jesus, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então quer dizer, Jesus nos manda servir e a gente muitas das vezes vemos com desculpas. Não posso por isto, não posso por aquilo, não posso por aquilo, não posso por causa do meu familiar, não posso por causa da minha esposa, não posso por causa da minha filha, etc, etc. Exato. E Jesus está-nos aqui a dar esse alerta. Nada nesta vida, que é o alerta que Jesus está-nos a querer dizer com esta passagem, é que nada nesta vida é temporário. É verdade. E nem mesmo os nossos familiares mais queridos podem ser obstáculo para a nossa caminhada
com rumo ao céu. Porque esse é o nosso desejo, não é? A nossa vida eterna. É verdade. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus, né? Ele nos alertou em Jeremias. Vamos ver o que diz Jeremias 12:6. Jeremias. Fica em Jeremias. Está logo a seguir a Isaías, né? Jeremias quê? 12, versículo 6. Eu não sei se estou a ser um bocadinho rápido, mas... E Deus nos alerta aqui, está a ver, porque não negligenciar o servirmos a Deus por causa da família. Porque veja o que diz aí no versículo 6. Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família tirarão você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Veja bem o alerta que Deus nos dá através de Jeremias. E o próprio Jesus Cristo, ele também nos alertou. Lá em Mateus 10:36, não é preciso ler lá, que eu tenho aqui o apontamento. Assim, os inimigos do homem são os seus familiares. Mateus 10? Mateus 10:36. É verdade. Fala lá acerca disso. E eu, para terminar, eu quero dizer o seguinte, amados. Se o seu atual, né, o seu lar atual, onde você tem liberdade de adorar a Deus, segundo a sua consciência, agradeça a Deus. Isso é muito bom. A nossa casa, né, ter liberdade de nós adorarmos ao Senhor. Eu, felizmente, na minha casa, toda a gente conhece a palavra de Deus. Uns praticam mais, outros praticam menos, Claro. mas todos têm conhecimento e todos respeitam, né? Graças a Deus. E isso é muito importante. É Então isso. devemos agradecer a Deus por isso. É isso mesmo. Pois há muitos casos e muitos lados e muito cristão que isso não acontece. Não há essa liberdade de servir ao Senhor com segundo a sua consciência. Então não deixe nenhum ser humano que trabalha a sua caminhada rumo à vida eterna, ainda que sejam os nossos familiares mais íntimos. Nada nos pode impedir a nossa caminhada rumo à vida eterna. É verdade. No juízo final, amados, porque nós todos vamos ao julgamento, e no juízo final ninguém será perdoado por negligenciar o seu relacionamento com Deus simplesmente porque os seus familiares foram obstáculos. Eu não posso chegar ao pé de Deus e dizer: eu não te servi por causa do meu filho, eu não te servi por causa da minha mulher, eu não te servi por causa do meu tio ou da minha tia. Não. Ninguém poderá, ninguém será perdoado por negligenciar Exato. a Deus por causa da família. Um dia estaremos de face a face com Deus, sem possibilidade de nos desculparmos. É escusado de irmos com desculpas. Não nos podemos desculpar se tivermos uma família difícil. É de lamentar, mas a gente sabe que isto acontece em muitos lados. É verdade. O pastor tem conhecimento, eu tenho É verdade. conhecimentos, se calhar vocês têm de próprios pais dizerem que preferiam ver os seus filhos na droga ou na prostituição do que irem à igreja. Quantos pais não dizem isso? Mas eles nunca desistiram, continuaram a ir à igreja. É verdade. Amém. E finalizo dizendo: devemos nos lembrar
que todos os obstáculos que enfrentamos não surgem por acaso. Muitos deles não vêm até à nossa vida por acaso. E muitos desses obstáculos vêm até à nossa vida, através dos familiares e derivados, né? Mas hoje estou a falar mais acerca da família. Muitos dos obstáculos são enviados pelo próprio Deus. Para quem? Para Ele nos provar e para Ele também nos poder fortalecer. Vejamos o que diz Tiago 1. Tiago 1, 2 a 4. Para não ser só eu a falar, não é? Eu vou pedir ao irmão Zé, na ser porta, ler Tiago 1, de 2 a 4. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passar-se por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Posso ler um comentário sobre esta passagem? Pode ler. Porque mesmo depois de receber a Cristo, ainda enfrentamos lutas e provações. Parece difícil entender essa realidade, porque isso acontece. A carta de Tiago ensina-nos que Deus sabe o que está acontecendo e que Ele tem planos para nós. Por isso é possível sentir alegria no meio das provações, como diz no versículo 2. A provação produz crescimento espiritual e confirma a nossa fé, diz no versículo 3. Amém. Quem vence uma provação adquire perseverança. É somente através dessas provações que chegaremos à maturidade cristã perfeita e íntegra, diz no versículo 4. Porventura, portanto, Deus dá-nos provações para o nosso próprio bem. Amém. Amém. Isto cá, mais uma vez, está a conjugar este texto, né? Com aquilo que eu disse. Muitos dos obstáculos são enviados pelo próprio Deus para nos provar o que é que está dentro de nós, mas também para nos fortalecer. Amém. E nós sabemos que muitas das vezes os familiares nos criticam e se opõem, né, à nossa ida à igreja. Nós sabemos que isso acontece muitas das vezes. E à nossa vida de santidade. E são esses familiares. Por isso é que diz aí, tende grande coisa quando caídos em várias tentações, como lemos no versículo 2, né? E são muitas das vezes esses familiares que nos convidam para eventos, para nos tentar afastar da igreja e da nossa vida de santidade. Porque eles sabem que muitos desses eventos nós até nem devemos participar deles. É isso. E muitos deles, desses familiares, foram colocados no nosso caminho pelo próprio Senhor Jesus Cristo para nos testar e para nos fortalecer. Porque se vemos aí Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera ou suporta na provação. Foi aquilo que no texto que o nosso irmão Zé falou, né?
Feliz é o homem que persevera na provação. Depois de provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, eu vou terminar esta minha exortação e fico por aqui. Não podemos permitir que a preocupação com os nossos familiares atrapalhe o nosso caminhar com Cristo. E não devemos permitir que os nossos familiares nos afastem da fé. Era este pequeno exortação que eu queria compartilhar esta noite, mas antes de terminar, eu vou dar a palavra ao pastor Eurico, ao líder do nosso ministério, Centro Evangélico Sal e Luz, se quer dizer alguma palavra acerca desta exortação, acerca de nós cristãos e os nossos familiares. Está tudo dito, está tudo dito e mais que dito. É verdade. Aqui, mais uma vez, à semelhança do que nós falámos no domingo, não é? Da nossa transformação, a nossa transformação é que produz tudo isto. Exato. Ou seja, o relacionamento familiar nem sempre é fácil. Porquê? Por causa do choque, por causa do choque que existe entre a consciência de valores que nós agora temos. Não é que nós tenhamos a presunção de sermos melhores, não é nada disso. Porque nós temos é que ter a capacidade de compreender que nós não podemos querer que os outros sejam como nós gostaríamos que eles fossem. Nós temos que os aceitar tal qual eles são, mas não vamos é permitir, pelo que eles são, que nós também venhamos a ser iguais a eles. Claro. Daí a provação, como o Paulo estava a falar muito bem. Deus permite que por vezes hajam tumultos na família, também para nos provar, para ver até que ponto é que nós conseguimos superar isso sem nos tomarmos de ofensa. Porque aí é que se dá o crescimento espiritual. Porque é muito fácil uma agressão verbal ou uma atitude menos agradável de um familiar para com o outro, claro, querendo cobrar do outro seja aquilo que for, não é? Mas entretanto, nós que temos o Espírito de Deus não vamos atrás dessas coisas. Por isso é que a Bíblia aqui diz, olha, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, portanto não vamos ficar tristes nem estranhar. Sim. Nada. O facto de grande alegria passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé, ou seja, agora digo eu, se não sabemos, devemos saber. Se não sabemos, devemos saber. Que a prova da nossa fé é que vai produzir perseverança. E a perseverança tem que ser a ação completa, ou seja, não é suportar um pouco, é suportar até ao fim. Ninguém pode roubar essa nossa perseverança. Não. Nós temos que pôr sempre em primeiro lugar a relação. Não é a razão. O grande problema das famílias, e não só, e vamos ficar por aqui usando as palavras de Paulo, e não só, por vezes no seio da família há aquela questão de defender a razão. Eu tenho razão. Ora, a razão, quanto a mim, só alimenta o ego. Ou seja, a razão só... Pronto, vê, tinha razão ou não tinha? Bom, e se tiver? Pois claro, fica não estabeleceu o relacionamento porque ficou com a razão, mas estragou a relação. Claro. Então a razão só alimenta o ego, não é? Mas verdade. nós, como somos espirituais, discernimos tudo pelo Espírito. Então vamos fazer assim. Não vamos entrar em rota de colisão com nenhum familiar. Se o familiar quer pedir razão para alguma coisa, nós dizemos assim, não, nós não vamos por aí. Esse não é o nosso caminho. Porque nós queremos, eu não posso permitir que uma relação familiar seja estragada por causa de um diferente. Não, nós somos da paz. E se somos da paz, vamos tentar o quê? Haver reconciliação. E não... A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Vocês podem dizer assim, oh, irmão, mas às vezes não é possível porque a pessoa não quer. Bom, não quer, o problema é dela. Exato. Nós não podemos obrigar um familiar a relacionar-se com quer relacionar. E aí, agora, há uma coisa que acontece. Rancor ou ressentimento não pode estar no nosso coração. Por isso é que aqui diz, feliz o homem que persevera na provação. Perseverar é não desistir, é dizer assim, não, eu sei o que eu quero. E o que eu quero é uma coisa.
este familiar, há um diferente com este familiar, mas eu amo o meu familiar, ele é do meu sangue. Se ele é do meu sangue, eu não vou permitir, eu não vou dar asa a que essa discórdia gere uma ruptura de relação. Assim como eu estou a falar para familiares de sangue, estou a falar para familiares de espírito. Nós somos uma família, não é? E então Jesus Cristo disse que nós nos devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E o amor suporta tudo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele sabe o que está a dizer. Porque o que mais sofreu de falta de amor foi Paulo. Porquê? Por causa do seu passado. Paulo era continuamente julgado pelo passado. Olha, este perseguia a igreja. Ele fazia mal aos crentes. Ele consentiu na morte de Estevão. Então Paulo já estava rotulado como sendo uma pessoa má. Não é? Exato. Mas ele provou do amor de Deus pela sua infinita misericórdia, tanto que foi o homem que mais falou de amor. Porquê? Porque ele sentiu na pele esse amor. Claro. Quando todos me condenaram, Deus me abriu os braços e me recebeu. E me usou. E então ele agora vive por esse amor. Andai em amor. Paulo fala muitas vezes isso. E isso é que é importante nós termos em consciência. Exato. O amor tudo sofre. As pessoas só falam nos dons da cura disto e daquilo e do outro. Mas por trás desses dons, se não tiver o amor, de nada serve. E a Bíblia diz que o amor tudo sofre. Então o amor até sofre a injúria, a injustiça. O amor sofre isso tudo. E nós não nos podemos deixar tomar dessas dores. É verdade. Estás a perceber, David? E eu espero que os irmãos lá em casa também estejam a entender que o amor, Paulo foi claro. Paulo aprendeu com Jesus Cristo, porque ele foi um apóstolo levantado por divina revelação, porque ele nunca viveu em carne com Jesus, mas ele considerou que Jesus era o supra-sumo, acima de tudo. Olha, o que eu sabia eu considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo tinha essa consciência. Então ele aprendeu que o amor tudo sofre. Porquê? Porque ele sofreu o que sofreu por amor ao Evangelho. Por amor a Jesus Cristo. Exato. E como o Paulo estava a dizer, o apóstolo Paulo não pôs ninguém à frente. Você não ouve falar da família de Paulo. Você não ouve falar da família de Paulo. Porquê? Porque Paulo nunca permitiu que alguma coisa de família tivesse à frente do amor que ele tinha por Jesus Cristo. E é isso que Deus quer. Deus não quer que nós negligenciemos a família, como o Paulo disse. Até porque a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. E tudo o que é projeto de Deus tem que ser zelado. Temos que ter zelo pela família. Agora não podemos permitir que a nossa convicção gere fricção no meio da família. Não. Nós não podemos querer, ainda que nos doa ou que nos custe, termos familiares que não abraçaram a fé. Temos que os amar da mesma forma, porque a Bíblia diz que por exemplo, no meio do casal, muitas mulheres ganharão os seus maridos sem palavra. Ou seja, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira... Quando um familiar o chama... Lembro-me também disto que eu aprendi com esse brasileiro que vendia as garrafas de água. Quando um familiar o chama para o ringue do boxe, você não calça as luvas. Quer ficar com a razão, fique com a razão. Tranquilo. Agora, nós temos que nos relacionar e estarmos bem. Se a pessoa quiser, no que depender de nós. Claro. Às vezes as coisas não dependem de nós e estamos em paz. É isso. Aí estamos em paz. Portanto, esta palavra é uma palavra muito oportuna para os dias de hoje, porque há relacionamentos familiares que estão completamente estragados, precisamente por causa de se travarem de razões, como se costuma dizer. Travam-se de razões, mas a razão importante é a família. Nós somos família. E por vezes o diferendo, Jesus ensina isso, na questão das partilhas principalmente. Dois irmãos, um que vem dizer a Jesus: olha, mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus ensinou-nos logo: eu não me meto nisso, entendam-se vocês. Vocês já estão tomados de uma avareza tal, vocês já se esqueceram que são irmãos. Estão a ver? É verdade. Então, a nossa postura tem que ser sempre esta postura. Não. Em todas as coisas eu tenho que honrar o meu pai. Como o Paulo falou e muito bem. É o primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe para que tudo vá bem. A partir daí, se o familiar se quer relacionar ou não, a opção é dele. Agora, pela parte que nos cabe, está tudo bem. Não entramos nesse tipo de conversa. Não entramos em rota de colisão com ninguém. Nós somos pacificadores. O espírito que está em nós é o espírito da paz. Se é o espírito da paz,
Nunca nós devemos entrar em discussões loucas com família, com isto ou que cada um pensa o que quiser, respeitamos aquilo que todos pensam, mas há uma coisa que acontece, eles também nos têm que respeitar a nós. Se não nos respeitarem a nós, problema deles. É verdade. Amém? É isso mesmo. Então eu entrego a palavra ao Paulo para termos uma palavra de oração para terminar esta passagem e depois ficaremos aqui para discutir, para falar acerca da palavra, para não ser uma mensagem muito extensa gravada. Amém? Glória a Deus. O irmão Zé já fala. Amados, nós vamos ficar aqui, nos despedimos, para a semana estaremos cá. Amém, aleluia. Ou com outra pessoa a dar a palavra, Amém. seja como for, é a palavra de Deus, é para ser compartilhada, e para tirarmos dúvidas possa haver às vezes no nosso coração. E se tiver alguma dúvida, olha, está convidado, né? Avise-nos visitar aqui também ao grupo familiar, na Rua Bartolomeu Dias, né? É, Número 28, primeiro direito, portanto está convidado se quiser vir até cá. Aí, Tomar um chazinho. olha, um chazinho, um rapsadinho, está convidado. Amém. Querido Pai Celestial, graças Aleluia. a Teu Senhor, porque eu creio que a Tua vontade, Senhor, é que todos estejam bem, que haja paz, que haja harmonia nas suas vidas, Senhor. Amém. Por isso, Pai, que a Tua vontade e só a Tua vontade seja feita nas nossas famílias, Senhor. Abençoa cada família que está assistindo a este vídeo, Senhor, porque eu acredito que a Tua bênção estará sobre essa família. Sim, Pai. Em Em nome nome de de Jesus. Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Adeusinho, bem-ajas Amém. para Uma santa noite para todos. Lá em Obrigado, casa. Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.